Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve, galera! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan. Boa noite, ó, boa tarde. A night é só na próxima. Boa tarde, Renanzinho, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Ânimo que hoje tem música, hein? Tô brincando. Eu sei que você já olhou o material, que você tá desses agora. Ele olha o material, gente, com antecedência, e quando ele vê que tem música, ele vai lá dar uma disfarçada, chama outro diretor, diz que vai lanchar, e ele só... Um slidezinho outro. ele só volta depois que já deu tempo de a música passar, tá? Bom, hoje nós vamos começar a abordar a classe gramatical dos pronomes, que é uma classe grande, ok? Por isso, a gente não consegue abordar em uma única semana. É uma matériazinha aí, uma classe gramatical que vai ser dividido em alguns grupos, porque são vários os tipos de pronomes e a gente precisa dominar todos para saber quando usar, como usar, por que usar, se usar. Até porque os pronomes eles servem para nós como recursos coesivos, para que nós possamos, por exemplo, evitar repetições e possamos fazer diálogo com coisas que já foram anunciadas ou com coisas que serão anunciadas. E isso é avaliado na redação de vocês também, de qualquer vestibular que vocês venham a fazer. Bem, hoje nós vamos abordar os pronomes pessoais, que são dois, os pessoais do caso reto e os pessoais do caso oblíquo, e vamos ver também os pronomes de tratamento, ok? Antes de mais nada, vamos falar sobre pronomes. O que são pronomes? Os pronomes correspondem a uma classe que vai servir ou para substituir um substantivo ou para acompanhar um substantivo. E de acordo com isso, com a ideia de substituir ou de acompanhar, vêm as funções do pronome. Função de pronome substantivo e função de pronome adjetivo. Quando ele é um pronome substantivo, significa dizer que ele ocupa o lugar de um substantivo. Quando ele é pronome adjetivo, significa dizer que ele vem ao lado. Ele não troca de lugar com o substantivo. Então vem comigo aqui no quadro rapidinho. Eu poderia ter a seguinte construção. Aquele país, dizendo, né, partindo do pressuposto que eu já falei, aquele país está lindo. Deixa eu até apagar o aquele aqui que eu botei na mesma cor, vou colocar com outra cor. Aquele, apesar de que o azul no vídeo não dá muita diferença, né? Aquele país está lindo. Ele mudou muito. Bom, repara aqui, na primeira construção, no meu primeiro período,
o aquele está ao lado do termo país. A palavra país aqui é um substantivo. Ou seja, quando o pronome acompanha, vem ao lado de um substantivo, ele tem a função como a do artigo, que é a função de termo determinante. O que é um termo determinante, Felipe? Já falamos sobre isso. Ele ajuda o receptor da mensagem a entender qual é o gênero e qual é o número da palavra posterior. Então, aquele já determina para mim a ideia de gênero e de número. Como assim gênero e número? Gênero e número do termo ao qual ele se refere, que é o termo país. Bom, se ele vem ao lado de um substantivo, a gente chama de pronome adjetivo. Por que de pronome adjetivo? Porque a função do adjetivo é a de acompanhar um substantivo para qualificá-lo, para caracterizá-lo, ok? Agora reparem que, para evitar uma repetição, no segundo período eu tenho uma retomada por meio de um único pronome. Esse ele aqui retoma toda a expressão aquele país. Então, esse ele substitui essa expressão. Quando ele substitui essa expressão, ele ocupa o lugar. Então, aqui, ele substituiu. Ele substituiu a expressão anterior. Quando ele faz essa substituição, eu passo a ter aqui uma construção de um pronome que é chamado de pronome substantivo. Por quê? Porque ele está no lugar de um substantivo. Repara que eu poderia ter usado um sinônimo. Eu poderia falar essa nação, esse lugar, esse local. E aí o esse é um pronome. Veria ao lado de nação, lugar, local, enfim. Continuaria com a função de pronome adjetivo. Mas aqui eu optei pelo uso do pronome pessoal para substituir e mostrar num diálogo aqui as duas funções numa construção, ok? Então, essas funções elas vão ajudá-los nas construções de coesão textual. Então, reparem aqui, ó, por exemplo, nos casos em que eu apresentei. Aquela menina foi à feira. Ela não trouxe nada. Ela quem? O ela retoma o a menina. A expressão a menina. E ele evita essa repetição e ocupa o lugar do termo da expressão a menina. Aquela menina sabia de tudo. O aquela acompanha um termo substantivo. Então, função de pronome adjetivo. Ok? Bom, vamos começar pelos pronomes de tratamento. Por que pelos de tratamento? Porque eles são mais rápidos, é uma coisa mais simples de a gente entender. Os pronomes pessoais têm vários detalhezinhos que a gente precisa atentar, ok? Bom, quem costuma fazer o vestibular da Unicamp já deve ter percebido que a Unicamp tem um vestibular diferenciado em relação à redação. Ela não tem um texto dissertativo argumentativo, ok? Entendam isso já como uma realidade. Ela apresenta gêneros diferentes. E um desses gêneros que costuma aparecer é o gênero carta. E no gênero carta, você tem de usar muito frequentemente pronome de tratamento. O que é um pronome de tratamento? Ele serve para mostrar determinadas situações que cumprem com um rigor de cerimônia. O que seria essa ideia de um rigor de cerimônia, Felipe? Tem a ver com a questão contextual, com as relações situacionais, com as relações que nós estabelecemos com os outros. Ou seja, isso leva em consideração cargos que algumas pessoas recebem, postos,
posições, relação de intimidade, relação de respeito, ok? E aí, eu coloquei aqui os principais, tá? Nesse caso, vocês têm que decorar. Além de ter colocado os principais, eu coloquei também a abreviação, porque em algum texto, de repente, que tem uma questão, vocês podem se deparar com isso e precisam, então, dar conta de resolver, tá? Bom, a gente usa Vossa Alteza para príncipe, princesa, duque, duquesa, e a abreviação é VA. Vossa Eminência para os cardeais, e aí a abreviação é V.EMA. Você pode botar um S caso seja no plural. Vossa Reverendíssima para os sacerdotes e para os bispos. E aí, essa daqui é a abreviação. Vossa Excelência para as altas autoridades da nossa sociedade. Então, um juiz, por exemplo, um desembargador, ok? Um ministro também. Ou oficiais generais. Aqui está a abreviação. Tudo isso que está com um Szinho no final é a ideia de haver um plural, se você estiver fazendo referência a mais de um termo, tá? Vossa Magnificência, única e exclusivamente para os reitores das universidades. Vocês vão entrar na universidade daqui a pouquinho. O reitor da universidade é como se ele fosse tipo o diretor de uma escola, sabe? Ele rege todo o centro universitário, ok? Vossa Majestade para reis, rainhas. E aqui a gente também pode usar para imperadores e imperatrizes. Vossa Santidade apenas o Papa. Vossa Senhoria é um tratamento, né, bem cerimonioso com alguém a quem a gente não tem tanta intimidade, e hoje em dia a gente acaba optando mais pelo senhora e pelo senhor. E o Vossa Onipotência, Deus. Aí você pode me perguntar, Felipe, quando eu uso os pronomes de tratamento, eles têm as iniciais maiúsculas? Sim. É uma forma de você mostrar justamente o seu respeito. Ok? Então, o uso da inicial maiúscula é algo que precisa acompanhar essas construções. O Fael mandou ali, professor, qual a diferença no uso entre os pronomes esse e este? Renan, não dá para ler o resto, você consegue? Na coesão de um texto. Fael, a gente vai ter uma aula só para isso. Tá bem? Não dá para eu falar porque eu levaria 50 minutos só para falar dessa diferença. Mas numa ideia muito resumida, o esse em sua maioria, não é sempre, retoma e o este apresenta. Mas não é sempre, porque o este também pode retomar e a gente vai ter uma aula só para abordar pronomes demonstrativos porque é um uso bem recorrente, beleza? Bom, esses aqui são os principais. Por que eu preciso saber, Felipe? Porque, como eu falei, vai que você tem aí uma carta para escrever, por exemplo, uma carta argumentativa. Uma carta argumentativa você tem que se direcionar a alguém que tem uma determinada importância. Então você pode escrever para o rei da Inglaterra, você pode escrever para o Papa, você pode escrever para um reitor de uma universidade. Logo, ao se direcionar a essas pessoas, você precisa ter o tratamento adequado, o tratamento cerimonioso. Além de haver questões também no vestibular que envolvem esse tipo de construção. Então aqui, ó, vou pular o texto, já é uma questão que aborda essa ideia do pronome de tratamento. O trecho é a parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem regional, adequada à troca de informações na situação apresentada, uma linguagem jurídica exibida pelo tema relacionado ao domínio do futebol, uma linguagem coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum, uma linguagem culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação, ou uma linguagem informal,
pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. E aí a gente precisa ler o texto. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência. Olha o uso do pronome de tratamento. Vossa Excelência, volta aqui. Vossa Excelência, altas autoridades. Se ele diz que ele se dirige ao presidente da República. O presidente da República não é uma alta autoridade? Sim, é alguém que está no escalão. Então, ele usou o pronome adequadamente. Atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento, sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico de suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo outros. E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2,2 milhões de futuras mães que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Olha o pensamento retrógrado e arcaico da época, em 1940, 83 anos atrás, né? Então, olha qual era o pensamento da sociedade, a mulher não ter o direito de jogar futebol, porque isso iria abalar, né? Na verdade, isso foi uma justificativa pífia, né? De mostrar que, olha, o lugar de mulher não é no futebol. E, graças a Deus, a gente tem isso daí mudado hoje. Marta está aí para exemplificar que o lugar de mulher é sim no futebol. Bom, qual é o gabarito que vocês mandariam para essa questão? A linguagem foi regionalista, a linguagem foi jurídica, foi uma linguagem coloquial, uma linguagem culta ou uma linguagem informal. Lembrem-se, a questão de você se referir a alguém precisa partir do pressuposto do nível de intimidade, ok? E para além do nível de intimidade, quais são as posições que cada um ocupa em um determinado contexto comunicativo. Então a galera tá mandando aí letra D. Não é isso, Renan? Acho que todo mundo mandou letra D. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Sim, ele é um cidadão e ele está se referindo ao presidente. Em nenhum momento ele mostra que ele é amigo, que ele é próximo do presidente. Mas ainda que fosse, na situação em que ele se coloca, ele não reclama com Getúlio Vargas, ele reclama com o presidente da República, Getúlio Vargas. Então ele não estava escrevendo para um amigo íntimo. Porque eu poderia ter, sei lá, o meu amigo é presidente, meu amigo é um ministro. Eu poderia escrever uma carta pessoal para o meu amigo. E aí não seria para o ministro, seria para o meu amigo. Uma outra situação, uma situação de viagem, de aniversário, enfim. Agora, quando eu faço uma carta no sentido de fazer uma reclamação de algo que atinge o todo, isso é algo que faz referência à autoridade, ao ministro ali, ao presidente. Então, exige de mim o uso de uma linguagem culta, sim. E ele faz isso. É um texto com palavras que fogem ao nosso cotidiano e tem todo um tratamento cerimonioso direcionado ao presidente da República, ok? Bom, mais uma questão envolvendo inclusive o gênero carta, tá? E aí, olha o que o enunciado diz. A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre, ele diz, existe humor.
E aí ele diz que existe algo que é incompatível nesse texto. E isso que é incompatível é o que gera o humor. Ele quer saber o que é. É o objetivo de informar e a escolha do gênero textual? A linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores? O emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto? As formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta? Ou o rigor quanto ao aspecto formal do texto e a profissão do remetente? O texto diz: prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará em face dos novos e pesados encargos tempo útil para os deveres conjugais. Outro assim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 32. Em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me de Vossa Senhoria, patrício e admirador, Sabugosa de Castro. Ele usa vários pronomes de tratamentos aqui. Bom, o que gera o humor é a incompatibilidade entre o quê? Repara, ele escreveu uma carta para a noiva dele. E ao escrever essa carta, ele usa um rigor todo culto. Ele se refere a ela como Vossa Senhoria, prezada senhora. Ou seja, com toda uma formalidade, como se entre ambos houvesse um distanciamento social. Então, qual seria o gabarito que vocês marcariam para essa questão? A incompatibilidade que gera o humor nesse texto recai sobre o quê? A galera já está um pouco mais dividida, né? Teve gente que mandou E, alguém mandou D, a maioria agora aí tá botando B de bola. B. B. Vamos lá então, Renan. Rufa aí os tambores para mim, por favor. Óbvio que é a letra B. Por quê, Felipe? Olha só. Ele diz que existe uma incompatibilidade. Tá? Letra A. O objetivo de informar e a escolha do gênero textual. Sem problema, não é incompatível. A carta também serve para informar, então não é incompatível. C. O emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. Bom, o emprego das expressões é um emprego condizente com o contexto. Aquele texto é escrito... Cadê? Ele fala aqui mais ou menos... Cadê? Ó, ele se formou em 32, então é mais ou menos ali em 1930 e 1940. Tá mais ou menos nesse período aí. Que é, inclusive, ó, um período bem parecido com a outra carta também escrita pelo Fuzeira ao presidente. Ok? Bom, então, é o emprego de expressão adequada para o contexto. E a temática desenvolvida no texto. A temática fala sobre separação. Então não existe nada de incompatível entre o uso das expressões e a temática em si. A forma de tratamento utilizada e as exigências estruturais. A carta, ela exige tratamento adequado, então não é incompatível. O rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. A profissão dele exige rigor de formalidade, então não é incompatível. O que é incompatível realmente é a linguagem que ele usa, se a gente considerar que a pessoa para quem ele envia
É uma pessoa com quem ele tinha intimidade. Era a noiva dele. Era uma pessoa com quem ele ia se casar. Então, manter essa formalidade naquela construção ali, considerando os papéis comunicativos, não caberia. É como se eu fosse escrever para minha mãe dessa forma. Não cabe, ela é minha mãe. Existe proximidade, existe carinho, existe afeto, existe uma linguagem que é toda característica da nossa relação. Então essa linguagem é que precisa aparecer no texto. O gênero carta, ele vai variando em relação à linguagem no que diz respeito a quem é o seu interlocutor. O interlocutor é muito importante para esse processo, ok? Bom, dando prosseguimento, vamos falar agora sobre os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se dividem em dois grupos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes, eles são utilizados por nós com referência às três diferentes pessoas gramaticais. Primeira, segunda e terceira, do singular e do plural, ok? Eles são variáveis, ok? Todos variam em tudo? Não, não todos variam em tudo, tá? Mas eles variam de um modo geral em gênero e em número, tá? Porque, por exemplo, você pega lá o pronome eu. Do eu, vira o nós. Mas não existe mudança de gênero, existe só mudança de número. Mas no ele, ela, você já consegue fazer mudança de gênero e consegue fazer também mudança de número. No o e no a, mudança de gênero, os, as, mudança também de número, ok? Então eles vão servir aí para fazerem referência aos seres que falam, com quem se falam e de quem se falam, ok? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Bom, esse aqui é o quadro dos pronomes pessoais do caso reto, que vocês tanto conhecem, isso daí é tranquilo para vocês, tá? Primeira pessoa do singular e do plural, eu e nós. Segunda pessoa do singular e do plural, tu e vós. Terceira pessoa do singular e do plural, ele, ela, eles, elas. Só existem esses pronomes gramaticalmente falando, ok? E eu preciso entender que esses pronomes aqui, eles dialogam com algumas construções. Por exemplo, o uso do pronome tu tem sido deixado de lado. As pessoas têm deixado de usar o tu para usar o você. Você é um pronome de tratamento. E não há problema algum em você usar o pronome de tratamento. Agora, as pessoas usam com construções inadequadas. Então, por exemplo, o pronome de tratamento, ele é um pronome de terceira pessoa sempre. Sempre. O que isso significa dizer, Felipe? Ele concorda com verbos na terceira pessoa. Os pronomes de segunda pessoa não concordam com o verbo na terceira pessoa. Eles concordam com o verbo na segunda pessoa. Então, o grande problema é eu falar o seguinte: você irá à festa, ok. E aí eu penso que você e tu são sinônimos e eu troco e uso tu. Tu vai à festa. Aí eu passei a ter um desvio. Por quê? Porque eu usei na minha cabeça você vai à festa, a concordância está adequada, eu substituo você pelo tu, tá tudo perfeito. E aí não tá. Porque o tu é um pronome de segunda pessoa, o verbo deveria estar na segunda pessoa, ok? Aqui nós temos o quadro dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos são divididos em dois grupos. Os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Os oblíquos átonos, eles não são antecipados por preposições. Os oblíquos tônicos são. E além disso, os oblíquos átonos, eles são mais fraquinhos na pronúncia, enquanto os oblíquos tônicos apresentam força na pronúncia, ok? Bom, pronomes oblíquos átonos, reparem que eles estão ligados aos pronomes retos. Me está ligado ao eu, te está ligado ao tu, lhe, o, a, se, ligados ao ele e ela. Nos, ligado ao nós, vos, ligado ao vós, lhes, os, as, se, ligados ao eles, elas. Nos tônicos, mim,
comigo. Quando eu uso mim, vocês vão perceber que é para mim. Tem uma preposição antes. Aí você vai falar assim, mas o comigo não. É comigo. Mas comigo já é a fusão da preposição com mais o pronome mim. Ok? Ti, contigo. A ti, para ti. Ok? O contigo é a mesma situação de cima. É o com mais o ti. Se, consigo e o ele. Ué, o ele também é um pronome oblíquo tônico? Sim. Em que situação? Quando ele vem antecipado por preposição. Exemplo, quando eu falo assim, que a gente recrimina muito, né? Eu vi ele na rua. Tá errado. Não pode acontecer isso, ok? Por quê? O verbo ver é um verbo transitivo direto e ele vai exigir objeto direto. Ele, nessa construção, é pronome reto. Por quê? Porque ele não está antecedido de preposição. Se ele é pronome reto, a função básica dos pronomes retos é a de sujeito. Ali ele está como complemento. Agora, se eu disser eu vi a ele na rua, a frase está correta. Porque o a ele é pronome oblíquo tônico e aí eu passei a ter objeto direto preposicionado, tá? Conosco faz referência ao nós, convosco faz referência ao vós, se, consigo, eles. O eles aqui segue exatamente o mesmo parâmetro do ele. A eles, a elas, ok? Então, existe uma preposição antes de ele, ela, o uso fica correto e eles passam a funcionar como pronomes oblíquos tônicos. E aí, reparem agora, em relação às suas funcionalidades, os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito, ou seja, os seres de quem eu declaro alguma coisa. Repara aqui.